Rapaz, segundo o PVC, a Puma vai vestir o Bahia em 2024. Iremos trazer esse recorte para vocês aqui e outras informações referentes ao Bahia em mais um vídeo aqui no canal SBTV. Me chamo Neto e bora lá para mais um conteúdo. Antes de começar, queria dizer que seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV rumo aos 35 mil inscritos. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e, é claro, ative todas as notificações. O Bahia treinou mais uma vez e hoje em treino aberto à imprensa lá no CT Evaristo de Macedo. Bora conferir como é que foi o dia de trabalho lá na cidade tricolor? É o seguinte, quinta-feira, a menos de uma semana de Bahia e Palmeiras, na quarta-feira que vem, 9h30 da noite na Fonte Nova, é evidentemente a 11ª rodada da Série A, confronto importantíssimo. Com um foco na próxima partida, na próxima semana contra o Palmeiras, o Bahia realizou o segundo treinamento da semana na manhã desta quinta-feira. Após vídeo e pré-treino na academia, os jogadores se apresentaram no campo 2 para uma atividade técnica com a presença do lateral esquerdo Alex, da base do Esquadrão de Aço. Ou seja, é o segundo treino seguido que o Alex participa, ele que é da base do Sub-20 do Bahia, inclusive. Tem jogo importante sábado contra a equipe do Jacuipense, às 6 da noite, inclusive, final contra a equipe do Jacuipense, jogo de volta. Ele deve ser titular nessa partida, mas está à disposição nos treinamentos porque Rian está suspenso, Matheus Bahia lesionado e o Chaves também se recuperando de lesão, assim como esses respectivos jogadores que estão machucados no Bahia. Depois, os atletas desceram para o campo 1, onde realizaram um primeiro treino tático em campo reduzido, com um foco na linha defensiva, com 2 times de 5 jogadores. A outra parte do grupo realizou atividades físicas. Com todo o elenco disponível, Paiva escalou 2 equipes para o treino tático. O time 1 com Klaus, depois Danilo Fernandes, André, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Rian, Acevedo, Mugni e Cauli, Arthur Salles, Everton e Everaldo. O time 2 com Marcos Felipe e depois o Thiago, com Cicinho, Canu, Marcos Vitor e Alex, Rezende, Diego Rosa, Tassiano, Kaique, Daniel e Mingote. Todo o treino foi aberto à imprensa. Os atletas Ademir, Biel, Jacaré, Matheus Bahia e Iago Felipe ficaram na academia com a equipe de fisioterapeutas do clube. Raul Gustavo e Chaves fizeram uma atividade específica no campo 2. O Bahia retorna aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, dia 16 de junho. Então essas são as informações com relação aos treinos de hoje lá no CT Evaristo de Macedo. Rezende foi o escolhido da vez no dia de hoje para falar com a imprensa lá no CT Evaristo de Macedo. Rezende, bom dia. Bahia, depois de uma folga de 2 dias, voltou a treinar ontem, está dando continuidade ao trabalho, visando esse jogo da semana que vem contra o Palmeiras. Nessa semana, na sua visão, o que vai ser preciso corrigir até esse jogo de quarta-feira? Bom dia. Uma semana inteira para trabalhar, né? A gente sabe o que a gente vem errando, a gente tem deixado a desejar em algumas coisas. Eu acho que essa semana é muito importante para a gente acertar o que a gente vem errando. Rezende, você falou de uma semana de ajustes, mas o Bahia vem de 8 jogos sem vencer. Como é que vocês, dentro do elenco, estão lidando com isso? Qual é a conversa entre vocês? E o que é que tem que ser feito para mudar essa situação o mais rápido possível? Bom dia. A gente vem se cobrando bastante, cara, por conta dos resultados. A gente fica chateado, porque a gente tem que dar o resultado, principalmente em casa. Temos deixado a desejar alguns pontos por falhas nossas mesmo. Então, eu acho que é o momento de a gente se calar, se unir mais e buscar os triunfos em casa. Rezende, é só o segundo treino da semana, mas eu queria saber se tem uma coisa da parte tática, né? A gente tem, por exemplo, o Rian suspenso, a gente não sabe se ele vai utilizar um garoto da base ou se pode utilizar você, quem sabe, pelo lado esquerdo. Já foi conversado alguma coisa nesse sentido? Você estaria apto para jogar naquela posição também? O que é que você enxerga nesse sentido tático da coisa? Bom, o Mister ainda não conversou sobre essa questão, mas se ele precisar nesse jogo, com certeza eu vou tentar ajudar, vou dar o meu máximo ali para a gente poder fazer um grande jogo e trazer os 3 pontos, que é o mais importante. Imprensa e torcida sempre tem a sua determinada visão sobre o que está acontecendo com o Bahia. Tá errando aqui, é posicionamento, é atenção. Entre vocês, qual a avaliação? Qual tem sido o erro do Bahia nos jogos? É a forma como tem se postado em campo? É a atenção? É alguma falha boba individual? O que está acontecendo? Bom, eu costumo particularmente dizer que quando um erra, todos erram, né? Então, eu acho que não tem essa de erro individual. Eu acho que o grupo todo está errando. A gente tem se cobrado bastante para que esses erros não aconteçam, né? Que tem penalizado em gol contra a gente. Então, eu acho que temos que ter mais atenção nesses lances que não pode acontecer.
Aí alguns trechos da entrevista coletiva do Rezende hoje pela manhã lá no CT Evaristo de Macedo. Pessoal, informação importante, urgente, digamos assim, porque é algo que nos surpreende bastante com relação a Puma. Antes disso, antes de ingressar nesse assunto e aproveitar o gancho por relação ao UOL, né? Já que o Bruno Andrade ele também pertence, né? Pertence não, trabalha no UOL, né? Um cara que participou do programa, inclusive o UOL Esporte no dia de hoje, e falou sobre o Benfica que pediu 4 milhões de euros pelo lateral direito Gilberto. O Bahia tenta reduzir o valor do lateral, que vale lembrar, custou 3 milhões de euros em 2020 para o Fluminense, no caso, pagar, no caso, ao Fluminense, que o Benfica acabou executando esse valor no pagamento para a equipe do Rio de Janeiro. Então a situação atual é essa, o Bahia buscando redução desse valor, né? A tendência é que o Bahia tente ali 3 milhões e meio de reais para diminuir essa situação, para contratar o lateral direito Gilberto da equipe do Benfica. Bora conferir agora esse trecho importante onde o PVC fala, também com o Marcelo Azan aqui, sobre a situação de Guardiola visitar aqui as instalações do Bahia, mas ele aproveita e fala também sobre a situação do patrocinador, do fornecedor de camisas do Bahia, no caso, para o ano que vem, que seria a Puma. Como é que é essa história de Pep Guardiola visitar o Bahia? Guardiola, recém-campeão da Champions, terceiro título como treinador na sua história. O Bahia pensava em trazer o Guardiola para conhecer as instalações do novo CT e com a parceria com o Grupo City. O Guardiola, campeão da Champions, foi para os Emirados Árabes, mostrar a taça para o presidente, para o Sheikh Mansur, e depois vai sair de férias. Era uma ideia do Bahia, não era uma promessa de nada, trazer o Guardiola, quem sabe, já neste ano, já em julho deste ano. A gente chegou a falar sobre isso em fevereiro, de que haveria essa possibilidade. Não haverá essa possibilidade. O Guardiola, campeão da Champions, foi para os Emirados Árabes e depois sai de férias. O Bahia tem, a partir de agora, um plano que é, a partir do ano que a parceria, segundo o Ferran Soriano, que é o diretor esportivo do Manchester City, que trabalha no projeto da SAF do Bahia e que é autor daquele livro sobre o Barcelona, A Bola Não Entra Por Acaso, o Ferran Soriano diz para o Bahia: olha, o nosso processo inteiro de verdade começa em janeiro de 24, começa em 2024. Então, não vale a pena levar alguém agora para conhecer esta estrutura que ainda tem uma questão burocrática andando, e a partir de 24, sim, SAF Bahia completamente, inclusive com camisa fornecida pela Puma, que é a mesma fornecedora oficial do Manchester City. Os patrocinadores principais serão discutidos no Brasil ou globalmente, mas pontualmente para o local, ou seja, para o Brasil. Mas a Puma vai vestir o Bahia a partir do ano que vem. Ponto, parágrafo. Diante desse cenário, janeiro de 24 começa a parceria. De fato, o Ferran Soriano diz: a partir do ano que vem, nós vamos promover visitas e, nesse caso, não há uma promessa de que o Guardiola virá, mas há um desejo de que o Guardiola venha conhecer, o que só aconteceria se a partir de janeiro de 24, só aconteceria em julho de 24. A expectativa sempre é de que o Guardiola possa fazer uma palestra no Brasil, já que ele já fez palestras em Buenos Aires. E esta palestra do Guardiola, se acontecer, será em Salvador, por causa do Bahia. Então, a partir de janeiro de 24, vai se fazer um cronograma de visitas técnicas do Manchester City ao Bahia, e o Bahia vai tentar trazer o Guardiola. Não é uma promessa do City, é uma tentativa de fazer o Guardiola dar um seminário aqui no Brasil, e no caso, na capital soteropolitana, que é a casa do Bahia. Muito bacana, né, gente, a situação do Bahia verificar essa possibilidade de trazer o Guardiola para cá, para palestrar, para poder trazer, né, experiência para cá, e essas visitas técnicas promovidas pelo Grupo City, como o próprio Ferran Soriano disse aqui quando, enfim, fechou o negócio com o Esquadrão de Aço, da SAF do clube. Eu acho que a tendência é que essas visitas aconteçam, amistosos e outras situações, né, que acabam sendo parte da implementação do projeto com o Grupo City de forma profunda. E realmente surpreende, né, esse assunto com relação à Puma. A gente esperava que esse ano, talvez com o fechamento do negócio, pudesse acontecer essa modificação. A gente esperava uma Adidas, uma Puma, por exemplo. E ano que vem, quem sabe, né, haja esse sacramento final com relação à fornecedora de material esportivo do Bahia. Seria muito bacana ter uma Puma aí, uma marca global patrocinando o Bahia nesse sentido, para aumentar o nível desse profissionalismo, desse nível grande que o Bahia vai dar esse upgrade no ano que vem. A gente espera aqui com um grande ano de 2023. Esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixa o like e, é claro, um comentário a respeito de todos os assuntos abordados neste vídeo de hoje. Um abraço mais uma vez e até o próximo conteúdo.